E aí pessoal, tudo bom? Eu me chamo Melk e nesse vídeo nós vamos aprender a fazer um amplificador classe A. Mas não é apenas eu te dar o esquema e você se virar para fazer. Eu quero que você aprenda a fazer o projeto dele, porque é a missão desses vídeos que eu faço, né? Fazer as pessoas não simplesmente copiarem, né? Elas terem a capacidade de poder criar as suas coisas. Então vamos lá. Vamos começar com o sinal de áudio. Aqui vai ser o celular, MP3 ou o que quer que seja que você use para gerar a música. Então tudo bem. Nós vamos acoplar aqui com o capacitor. Por quê, né? O amplificador tem vários pontos nele que nós vamos polarizar com referências ali de tensão. No amplificador classe A, vamos ter apenas uma referência. Então, primeiramente, nós temos que entender qual é o funcionamento teórico dele, né? Que seria assim: nós temos o sinal de áudio. Esse sinal de áudio ele vai para uma fonte de corrente controlada por tensão. Ou seja, a corrente que essa fonte vai mandar para o nosso resistor aqui, ela vai ser proporcional à tensão que está entrando. Se a tensão for uma senoide, a corrente ao longo do tempo que a fonte vai nos fornecer será igual aqui a nossa senoide. Tudo bem? Isso se essa fonte tiver um ganho unitário, né? Tensão para a corrente. Mas se for diferente de 1, então a gente vai multiplicar a tensão aqui da senoide por um ganho. Tudo bem? Esse ganho vai ser o ganho de corrente. Então, algo parecido vai ser feito aqui para criar o nosso amplificador classe A. Então, tudo bem. Aqui nós temos o áudio, passa pelo capacitor, e do capacitor nós vamos fazer uma fonte de corrente, que nós já aprendemos a fazer nos vídeos anteriores. Mas, assim, eu pensei em fazer com apenas um transistor, porque ficaria mais simples, né? Mas acontece que no mundo real os transistores não têm ganho infinito, ganho de corrente infinito. Então nós precisamos utilizar 2 transistores. Esse primeiro transistor vai trabalhar com uma potência bem mais baixa. E a corrente que ele amplificar vai para a base desse daqui da frente, que por sua vez vai amplificar novamente a corrente e entregar para o resistor de emissor. Então, quem são esses transistores? Esse primeiro aqui, pessoal, ele é o BC 547. Já esse outro aqui é o TIP 41. Pessoal, o ganho, o beta deles, esse primeiro aqui ele tem um beta, um ganho de corrente aproximadamente aqui, ele tem no mínimo 110, BC 547, se eu não me engano, é por aí. E o beta do tipo 41, ele é menor. O mínimo dele por volta de 30. Então o beta total ele é dado, como esse primeiro amplifica a corrente e entrega na junção base emissor do seguinte, que amplifica novamente, o ganho total, ganho de corrente total é a multiplicação dos dois. 110 multiplicado por 30, que vai ser, no caso, ganho total, ou seja, 30 é 30 na verdade. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3,
33 multiplicado por 100, 3.300. Então esse aqui é o ganho total, ou seja, com um ganho muito grande desse jeito, eu já posso considerar aqui para os nossos cálculos, né, como um ganho aproximadamente infinito. E aqui, na base desse cara, nós vamos colocar uma referência de tensão. Sendo que essa referência de tensão, pessoal, ela vai ser obtida reduzindo a tensão de alimentação do nosso amplificador classe A. Então eu tenho 12 volts aqui, essa tensão ela vai ser reduzida por meio do nosso divisor de tensão, divisor resistivo, e essa tensão vai ser colocada na base desse primeiro transistor aqui, tudo bem? Beleza, agora assim, como nós temos dois transistores em cascata, pessoal, a gente tem que ter corrente na junção base emissor nesse cara e nesse cara aqui também. Então por isso eu vou colocar um resistor aqui de 1K para que eu tenha uma corrente fluindo aqui, né? Uma corrente um pouco maior. Dessa forma o nosso circuito vai ficar mais estável. Pois bem, aqui se eu tenho uma referência e eu tenho esse arranjo, né, com resistor de emissor, eu sei que a tensão no meu emissor, eu vou descontar essas duas tensões de junção base-emissor, né? E daí, essa tensão em cima desse resistor vai depender da tensão que entra aqui, da nossa referência. Então aqui é a nossa fonte de corrente. Se eu coloco uma corrente em um resistor, ou seja, nosso resistor de coletor aqui, mandando uma corrente para ele, a tensão nesse resistor vai depender dessa corrente. E esse aqui é o princípio de funcionamento do nosso transistor. Daí, puxando um acoplamento capacitivo, vamos colocar 1000 micro por 16. Nós já podemos ligar um alto-falante aqui na saída. Isso tudo aqui é o terra, pessoal. O negativo. E esse alto-falante aqui pode ser qualquer um. Caixa de som que você tem aí. Que vai dar tudo certo. Então, continuando aqui, pessoal. Esse capacitor do início vai ser 10 micro por 16, né? Tensão mínima, pode ser maior. Então, por que o capacitor de entrada é bem menor que o capacitor de saída? Por conta da corrente. A corrente aqui na saída vai ser muito maior do que a corrente de entrada. Então, por isso que nós podemos colocar um capacitor menor aqui e um bem grande aqui. Tudo bem? Basicamente é isso. Claro que se você for querer uma explicação mais aprofundada, nós teríamos que fazer uma análise com equações diferenciais aqui, o que não é tão interessante para o nosso curso, porque é eletrônica básica. Então, pois bem, agora o que é que nos resta? Fazer o cálculo dos componentes que faltam aqui. Então, digamos que nós temos aqui na bancada esse resistor de emissor igual a 1 ohm e esse resistor de coletor igual a 4,7 ohms. Esses resistores eles têm que ser de valor baixo, pessoal, porque com uma corrente em cima desse resistor aqui, a gente vai aumentar a tensão e a tensão nesse ponto ela vai cair. Se eu coloco uma corrente muito baixa aqui, o que é que vai acontecer? Os 12 volts vão passar por esse resistor de coletor e vão para o alto-falante. Então, a excursão do alto-falante, o quanto que vai ser excursionado, vai depender desses resistores, né? Então, por isso que eles têm valor pequeno. Beleza, eu achei esses dois resistores.
E esse de cima aqui, pessoal, ele vai ser um resistor de 10 watts. E esse de baixo vai ser um resistor de 5 watts. Eles vão esquentar, não tem jeito. Então, já sabendo desses dois resistores aqui, esse é o R1 e esse aqui é o R2. Sabendo desses dois resistores, nós já podemos continuar. Primeiramente, quando a nossa fonte de áudio aqui estiver em zero, ou seja, em repouso, a música pausada, a tensão nesse ponto ela tem que ser igual à metade da tensão de alimentação aqui. Ou seja, aqui nós temos que ter 6 volts. Logo, a tensão no nosso resistor será igual a resistência multiplicado pela corrente. Quem é o resistor? É o resistor de coletor aqui. A tensão que eu quero é a metade de 12, que é 6. Vai ser igual a quem é o resistor de coletor? 4,7 ohms. E quem é a nossa corrente? Eu não sei. Nós estamos calculando agora. Então, a corrente vai ser igual a 6 multiplicado o inverso de 4,7, né? Quanto é que vai dar isso aqui? Então, vamos lá. Bem, é 6 multiplicado o inverso de 4,7, certo? Então, nós temos 4,7 ao inverso. Então, dá isso aí, 1,27 amperes. Então, essa aqui é a corrente em repouso, quando não tem áudio aqui. Isso quer dizer que, sem áudio, essa corrente vai estar circulando e por isso que aquece muito. O tempo todo, nós vamos ter uma corrente circulando aqui. Mas isso é uma característica do amplificador classe A, não tem jeito. Então, tudo bem. Nós já sabemos qual é a corrente aqui. E agora, vamos calcular a referência de tensão que nós temos que colocar nesse ponto. Para que essa fonte de corrente possa nos dar essa corrente em repouso. Tudo bem. Nós sabemos que a corrente em um resistor será igual à tensão nele sobre a resistência. Quem é o resistor? O resistor de emissor aqui. Tudo bem? Logo, a corrente que nós queremos é 1,27 amperes. 1,27 amperes tem que ser igual a... Qual é a tensão aqui em cima desse resistor? É a tensão de referência menos 0,7 dessa primeira junção base emissora aqui, e menos 0,7 de novo dessa segunda junção base emissor. Isso aqui será dividido pelo resistor de emissor, que é 1 ohm. Pronto. Agora, 1,27. Poderia jogar esse 1 ao inverso para lá, ficaria só 1 mesmo, multiplicado por 1. Igual a tensão de referência menos a soma desses dois, 1,4. Ok? Então, separando aqui. Agora ficou simples, né? Porque a tensão de referência será igual a 1,27 1,27 e o que mais, né? Esse cara aqui, que veio da soma desses dois, ele vai passar para o outro lado com sinal trocado. Mais 1,4, ok? Então a tensão de referência vai ser a soma desses dois caras. E é por isso que eu fui aqui com a calculadora. E vamos colocar lá, né? 1,27 mais 1,4. Então essa tensão de referência será 2,67. 2,67 volts.
Então tudo bem. Aqui, ó, 2,67 volts. Tem que ficar nesse ponto aqui. Então, como eu já mencionei no início do vídeo, essa tensão ela vai vir da alimentação do amplificador mesmo. Ou seja, a gente coloca 12 volts aqui e essa tensão será reduzida para 2,67. Então, né, lembrando de como é que funciona o divisor resistivo, a gente tem a tensão de alimentação, que são os 12 volts, multiplicado por quem, né? Quem é o resistor de interesse, né? Esses 2,67 vão ficar em cima de R2, ou seja, a tensão é daqui até aqui. Então R2 fica em cima. E embaixo nós temos a soma dos resistores, R1 mais R2. Isso aqui, multiplicado pela tensão que está entrando, vai ser igual à tensão de saída, que é, nesse caso, 2,67. Agora sim, nesse caso, como que nós vamos saber quais serão os valores dos resistores? Porque temos duas variáveis nesse caso. Então, uma delas nós vamos escolher e calcular a outra. Então, é aqui que vai ter importância o ganho. Nós vamos calcular qual seria a corrente mínima para manter essa fonte de corrente mandando 1,27 amperes. Então vamos lá. É a corrente de base mínima. Será igual ao que? A corrente de saída, né, da nossa fonte, 1,27, sobre o ganho dos dois transistores multiplicados, que é 3.300. Então a corrente de base mínima será igual a, vamos lá de novo, 1,27, 3.300. Olha só, 0,0003 amperes. Então 0,003. 0,003,8. Então, pessoal, com uma corrente de base tão pequena assim, nós conseguimos mandar 1,27 amperes e manter essa fonte funcionando. Então, o ideal é que a corrente aqui no nosso divisor resistivo seja bem maior do que isso. Compreendem? Ela tem que ter uma corrente bem maior do que essa mínima para garantir que essa tensão de referência fique ali sem variar muito. Então, vamos colocar aqui que a corrente do divisor de tensão, né? Vamos colocar ela que seja pelo menos, né, 10 vezes maior do que essa corrente. Então, se é 10 vezes maior, né? Ou seja, tem que ser igual a, no mínimo, 10 vezes a corrente de base mínima. Logo, a corrente do divisor tem que ser igual a... Multiplicar por 10, pessoal, é o mesmo que cortar um desses zeros que ficam aqui antes da vírgula. Quer dizer, vindo da direita para a esquerda, né? Então vamos lá, vai ficar 0,0038 amperes. Então essa aí deve ser a corrente mínima para manter esse circuito aí estabilizado. Claro, você pode ser ainda mais conservador, né? Colocar 100 vezes até. Só que tem um problema. Se você coloca... Bem, eu vou deixar... Mas tem a ver com a impedância.
Eu vou deixar aqui porque eu vou ter que falar sobre isso também. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Como esse resistor daqui de cima, o R1, ele sempre é muito maior do que o resistor de baixo, nós vamos dar uma aproximada assim bem no chutômetro, quase, né? Para a corrente no divisor mesmo. Que vai ser essa corrente aqui, né? Ou seja, a corrente no divisor, matematicamente mesmo falando, vai ser igual a tensão de referência não, né? Tensão de alimentação, ó, VCC, sobre o R1 mais R2. Ou seja, teoricamente a corrente no divisor de tensão vai ser essa aqui. Mas nesse caso nós vamos desprezar o resistor de esse R2 aqui, ó. Ou seja, esse aqui vai ser o limite com R2 tendendo a zero. Digamos que será assim, né? Então, digamos que o R2 ele é muito pequeno. Então a corrente no divisor vai ser aproximadamente, apenas para efeito de cálculo mesmo, VCC sobre R1. Tudo bem? Então, o que é que nós vamos fazer? Essa corrente mínima do divisor não é essa daqui, ó. Então vai ser 0,0038, tem que ser igual a 12 volts, que é a tensão de alimentação do amplificador, sobre o R1. Tudo bem? R1 tem que ser igual a 12 sobre, esse cara aqui vai ao inverso, né? 0,0038. R1 vai ser igual a essa divisão aí, ou multiplicação, né? Dependendo do seu ponto de vista. Se for o inverso, é multiplicação. Então vamos lá. 12 dividido por 0,0038 será igual a, olha só, 3.157. Isso aqui, pessoal, seria 3K, né? Valor comercial mais próximo. 3K. Tudo bem? Tá aí, 3K. Então, nós já sabemos o valor do R1. 3K. Agora, qual é o valor do R2? A gente vai ter que voltar para a nossa fórmula do divisor. Então, 12 vezes R2, multiplica aqui, né? Tem que ser igual a 2,67 multiplicado por... Tudo bem? Porque essa parte de baixo, indo para o outro lado, ela vai ir ao inverso. Então, por isso que vai ter uma multiplicação distributiva aqui, né? Ou seja, 2,67 multiplicado por R1 e 2,67 multiplicado por R2. Só que o R1 nós já sabemos quem é 3K aqui. Então, 12 vezes R2 é igual a 2,67 multiplicado por 3K. Podemos colocar o K aqui, não tem problema. E aqui, né, vai ficar mais 2,67 R2. Tá o 2 aqui. Então, podemos colocar esse R2 aqui. Então fica 12 menos 2,67 isso aqui multiplicado por R2, né? Porque isso aqui, pessoal, é a mesma variável. Então, quando ela passa para o outro lado, ela vem com sinal trocado.
Então basta eu subtrair aqui e multiplicar por R2 mesmo. Tudo bem? Dá no mesmo. Isso aqui vai ser igual a 2,67. Tem que bater, né? Vamos bater na calculadora aqui. 2,67 vezes 3. 2,67. 8,01. 8,01. Só o número, né? K. Beleza. Agora faltou fazer isso aqui, né? 12 menos 2,67. 9,33. R2 é igual a 8,01K. Então R2 vai ser igual a... Então vamos fazer isso aqui direto na calculadora, né? Já usando o nosso conceito do inverso lá, para ganhar tempo. Ou seja, esse cara vai ficar na frente, ó. 8,01 multiplicado por quem, né? Como esse cara aqui vai para o outro lado, vai ficar 9,33 ao inverso. E isso vai dar isso aí, ó. 0,8585. 0,85K. Ou seja, se isso aqui é em K, o R2 vai ser igual a 850 ohms. Beleza. Agora nós já sabemos o valor de R2. 850 ohms. Então é isso aqui, pessoal. Esse resistor de cima é 3K, esse resistor de baixo é 850. Esse aqui de cima 4.7, esse aqui de baixo esse. Agora o que é que faltou? O ganho desse amplificador. Qual é o ganho dele? O ganho, pessoal, ele é a razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Quem é a tensão de saída? É a corrente que vai circular aqui, né, pela fonte de corrente, multiplicado pelo resistor de coletor. E quem é a tensão de entrada? Nesse caso, vai ser a corrente multiplicado por resistor de emissor. Isso aqui, pessoal, é desse jeito porque isso aqui é considerando um ganho, por exemplo, de mais V sinal, né? Sinal. Então, se eu começo a ter áudio aqui, eu vou considerar, por exemplo, o aumento de mais 1 volt. O aumento de mais 1 volt aqui na referência aumenta mais 1 volt aqui no resistor de emissor. Concordam comigo? Então, se eu tenho mais 1 volt aqui, vai aumentar uma tensão diferente aqui, né? No nosso resistor de coletor. Então, outra coisa, né? A corrente que nós temos aqui, a corrente de coletor, ela vai ser igual a corrente de base mais a corrente de emissor, certo? Mas o que acontece? Olha a corrente de emissor. A corrente de emissor é essa aqui. E olha a corrente de base. Concordam comigo que a corrente de base ela é desprezível comparada com a corrente de coletor? Quer dizer, de emissor? Então o que a gente vai fazer? A corrente de base ela vai ser desprezada aqui. Ela tende a zero. Então a corrente de coletor vai ser aproximadamente igual à corrente de emissor. Então, por isso que essas duas correntes aqui, pessoal, são iguais.
Então, o mesmo aumento de corrente que eu tenho aqui, esse aumento de corrente também vai aparecer aqui, certo? Então, se as correntes são iguais, eu posso cortar em cima e embaixo. Por isso que o ganho vai ser aproximadamente igual ao resistor de coletor sobre resistor de emissor. Tudo bem? E nesse caso, o nosso ganho vai ser igual a 4,7 sobre 1, 4,7 vezes. Ou seja, se você coloca um sinal de áudio de 1 volt aqui, vai aparecer 4 volts a mais aqui. Tudo bem? Então é isso. A base dos cálculos é essa aqui, pessoal. Nós já sabemos o valor dos outros componentes que faltam. E esse aqui é o nosso amplificador classe A, o primeiro que você vai projetar e construir com as suas próprias mãos. E então é isso, pessoal. No próximo vídeo futuro, eu vou construir ele, vou montar ele e testar. Mas o ideal é que vocês não esperem por mim, que vocês mesmos façam a sua versão. Pode ser copiando o que já está aqui, mas eu quero que principalmente vocês tentem fazer outros amplificadores, seguindo esses cálculos aqui, que é uma certa história, né, que você tem que aprender os passos e tal. Tentem usar outros transistores com ganhos maiores, certo? Esse resistor aqui, ó, você pode mudar, pode colocar 2K, ver o que acontece. 470, veja o que acontece, né, 3K. Ele não é tão crítico, não. Você pode colocar aí alguns valores. Ele é apenas para ter uma corrente maior circulando aqui na junção base emissor desse primeiro transistor, né? E é isso. Você pode também tentar reduzir esse resistor aqui de emissor para aumentar o ganho. Por quê? Digamos que aqui eu coloque 0,1 ohm. Então o ganho ele vai pular para 47 vezes, né? 4,7 sobre 0,1 vai dar 47. Mas aí vai começar a ficar ruim para você, porque a tensão da referência ela vai ter que ser bem menor. Aí começa a ter dificuldades, mas o básico é isso. Esse aqui é o amplificador mais fácil de montar que eu conheço, né? E que tem um som bom. Ele não é um amplificador muito potente, mas ele tem um som bom. Você vai se surpreender com o som desse cara. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. E tentem criar as suas coisas.